Mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, e essa derrota agora complica um pouco a situação do Corinthians na tabela, que está amargando agora a zona do rebaixamento. O Corinthians então fica essa rodada na zona de rebaixamento e se começa a ter preocupações agora daqui para frente a essa equipe, a esse time para o futuro aí. Fica até o final do vídeo então aí para você, para a gente debater um pouquinho sobre esse jogo vergonhoso, né, horroroso do time corintiano, uma derrota dentro de casa com mais de 40 mil pagantes, com mais de 40 mil pessoas ali na Neoquímica Arena. O Corinthians consegue perder esse jogo. Fica até o final, inscreva-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Dá um joinha aí para nos apoiar, ative o sininho também para toda vez que a gente colocar uma notícia ou comentar a respeito do Timão, você possa ser notificado. Bora pro vídeo. Fiel, uma noite aí para ser esquecida, né? Um jogo horroroso do Corinthians, nesse jogo aí contra o Botafogo, e o Corinthians então agora fica com apenas 5 pontos em 7 jogos, né, está aí na zona do rebaixamento e infelizmente parece que é um time montanha-russa. Uma hora tá bem, um jogo joga bem, dá uma esperança pro torcedor, pra gente, no outro joga mal e a gente já fica com dúvida, já fica aí com todas aquelas questões, falhas que o Corinthians tem, uma zaga que não inspira confiança, né? Na minha opinião, aí você deixa no comentário a sua opinião sobre isso. A zaga do Corinthians, os laterais do Corinthians, nos deixam aí com ponto de interrogação, né? O Corinthians no primeiro tempo, Fiel, jogou bem alguns minutos ali, teve alguns minutos dominando a partida, jogou até bem alguns momentos ali. Depois desandou o negócio ali e o Corinthians não consegue jogar mais. Quando volta para o segundo tempo, o time do Corinthians volta pior, né, do que no primeiro tempo, e realmente assim foi muito feio de ver esse jogo no segundo tempo. O segundo tempo foi péssimo, né? Você que acompanhou a partida aí ao vivo, como eu acompanhei, você viu como foi horrível o segundo tempo, que deu vontade até de dormir, né? Pegar e dar sono, aquele jogo que dá sono, né? E o Corinthians no segundo tempo cai de produção, praticamente todos os jogadores caem o nível desses jogadores, a maioria dos jogadores caiu totalmente o nível dos jogadores no segundo tempo. Não sei o que o Antônio Oliveira disse no intervalo para a equipe para o time voltar tão ruim assim. É inacreditável como o Corinthians voltou mal no segundo tempo, né? E perde esse jogo importantíssimo aí, decisivo. Mas são 38 rodadas, estamos ainda na 7ª rodada e você já está sendo pessimista. Rapaz, não é questão de ser pessimista, a questão é de estar preocupado sim, porque todo time que começa como está começando o Corinthians vai até o final praticamente aí do campeonato desse jeito. Você pode acompanhar em todos os outros campeonatos como foi. E o Corinthians esse ano, né, mais uma vez brigando ali na parte de baixo da tabela, com tanto investimento, tanto dinheiro, foi pago aí por alguns jogadores, né, que a gente sabe que o Corinthians contratou e pagou umas balas aí, soltou umas balas, e o Corinthians então não consegue aí manter uma regularidade nos seus jogos. O que está acontecendo? Jogo Copa Sul-Americana, está muito bem na Copa Sul-Americana, se pode dizer assim, não, mas estamos classificados, ficamos em primeiro na Copa Sul-Americana. Mas olha o nível dos times que o Corinthians jogou. Racing do Uruguai, Nacional do Paraguai, não é nem o Racing tradicional, Racing da Argentina, é o Racing do Uruguai. Nacional do Paraguai, não do Uruguai. Quer dizer, é um time que está na lanterna lá do Campeonato Paraguaio. Argentino Júnior, que também não está uma fase tão boa assim também. Então o Corinthians conseguiu se classificar tranquilamente, jogando com equipes pequenas, conseguiu fazer
marcar presença ali. Porém, nem o brasileiro, quando pega times grandes aí, tipo Botafogo, o próprio Flamengo, o Corinthians se perde contra times, né, que são da Série A. Times aí da Copa do Brasil que são da Série C, Série D, Série B, muitas vezes, o Corinthians consegue, às vezes até com dificuldade, vencer. Mas quando pega um time da Série A, o Corinthians parece que não sei o que acontece. E a gente vê a coletiva do Antônio Oliveira também, o cara simplesmente vem soltar uma declaração que o Corinthians dominou o primeiro tempo, e não foi bem assim, né? A gente viu que não teve domínio nenhum. O Corinthians aí não jogou bem essa partida, jogadores aí decepcionaram, né? O Hugo, que sempre estava jogando ali o seu arroz com feijão, né, como diz, né? Tava tranquilo, mas de repente no jogo de hoje, principalmente no segundo tempo, péssima atuação do Hugo. Mateuzinho, meu Deus, o que vocês acham do Mateuzinho, fiel? Deixa aqui no comentário. É inacreditável o Mateuzinho. Ele pode ser esforçado, pode ser um jogador aí que meu sonho é vestir essa camisa, eu sou corintiano desde pequeno, mas infelizmente não está sendo bom, não está sendo boa a entrada do Mateuzinho no Corinthians, não, fiel. Né? Entregou o jogo, é fraco na marcação, né? A equipe do Botafogo conseguiu se infiltrar muito ali pelo lado do Mateuzinho, pelo lado do Hugo também. Então o Corinthians péssimo nesse jogo. Félix Torres teve uma falha grotesca no gol, na minha opinião, não acompanhou a jogada e acabou ali permitindo com que o atacante do Botafogo fizesse o gol. Também não jogou bem, Kaká também não jogou bem. Aliás, o time inteiro. O melhorzinho ali foi o Ranieri, no sentido aí de marcação, mas também entregou alguns contra-ataques para o Botafogo, na minha visão. Né? O Breno Bidon sumiu, a gente não viu o Breno Bidon nesse jogo, né? Não sei se você viu, procurando o Breno Bidon nessa partida. Não vimos o Breno Bidon. O Wesley, pior jogo do Wesley, né? Nesses últimos jogos aí, acho que na minha opinião é o pior jogo que o Wesley jogou. E o Wesley jogou um jogo bom aí apenas de todos esses jogos que passou aí praticamente, né? Que foi contra o Fluminense que ele fez aquele golaço, deu assistência. No último jogo até deu uma assistência que depois a Conmebol anulou o gol do Yuri Alberto, né? Yuri Alberto também não jogou nada. E além de não jogar nada, deu um chutão na lateral lá. Então, fiel, muito fraco a atuação, né, do Corinthians, né? Infelizmente aí fraquíssima atuação corintiana no jogo contra o Botafogo. Foi assim uma coisa horrível de assistir o jogo do Corinthians, né? E temos ali o Colorado, né? O Colorado mais ou menos também, não fez um jogo bom também. Não tem muito o que falar do Colorado também. O time inteiro foi ruim, né? Aí depois o Corinthians colocou o Fausto Vera, que teve 4 chutes ao gol, mas chutes horríveis, né, ao gol. O Fausto Vera, né? Exausto Vera, né? Alguns chamam ele de Exausto Vera. E é impressionante, cara. Infelizmente aí, se o Corinthians não contratar pelo menos 5, 6 ou mais jogadores aí para recompor, né, o elenco, o Mosquito também entrou, não jogou nada. O Corinthians aí tem sérios riscos de cair para a Série B. E a gente não quer que isso aconteça, mas a gente tem que ser realista. Não adianta a gente ficar, não, que você é torcedor Nutella, torcedor modinha, né? Sabe aqueles camaradas que comentam, você é torcedor Nutella, modinha, você não acredita no Corinthians. Eu acredito no Corinthians, sim, mas realmente tem que ter reforços aí, tem que chegar jogadores novos para recompor, tem que ter mais um volante aí bom no Corinthians, tem que ter um atacante melhor aí com mais peso, principalmente jogador ali de ponta para poder atacar mais. E o Corinthians não tem um elenco bom assim, né? Se comparado a outros times brasileiros aí, não é um elenco bom. Então vamos ver aí se há uma mudança aí, essa derrota aí vai mexer bastante aí com
algumas decisões no Corinthians. O Corinthians tem passado momentos ruins na sua diretoria, né? Péssimos momentos na diretoria, diretores pedindo demissão e tudo mais, essa briguinha de Augusto Melo com o Rubão, né? Essas coisas que acontecem, que estão acontecendo no Corinthians, que eu já falei aqui em um outro vídeo, isso só atrapalha sim dentro de campo. Fala que não, mas atrapalha e realmente acaba atrapalhando, né? E o Corinthians, então, agora com apenas 5 pontos, Fiel, 5 pontos apenas em 7 jogos, né? Venceu apenas um e perdeu o resto das partidas lá, empatou 2, né? Empatou 2 partidas, venceu uma e perdeu 4, né? Então essa aí é a estatística do Corinthians. Marcou apenas contra o Fluminense e os outros jogos não marcou contra nenhuma equipe. É impressionante como o Corinthians aí é aquela coisa, né? A galera ficou empolgada com a vitória contra o Racing, classificação para as oitavas da Sul-Americana. A galera se empolgou com a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Nós estamos empolgados por isso também. A gente vai torcer para que o Corinthians consiga pelo menos aí ser campeão ou na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, mas tem que ter peças novas no Corinthians. Tem que ter jogadores, tem que ter reforços, porque senão, meu irmão, vai ser complicado o ano da equipe corintiana. E sobre o Antônio Oliveira, acho um técnico mais ou menos, né? E o Corinthians não pode ter técnico mais ou menos. Se você gosta do Antônio Oliveira, é a sua opinião, né? Tá tudo certo. Eu acho que o Antônio Oliveira não deveria ser treinador do Corinthians. Tá? Ah, mas se começar a vencer, você vai começar a elogiar. Não. Se você pegar os jogos do Corinthians que o Corinthians venceu, tem 1 ou 2 ali que o Corinthians jogou bem. Que foi o último contra o Racing, que jogou muito bem. E alguns outros jogos até que jogou bem. O resto, péssimo, né? Então, não dá para dizer que o Antônio Oliveira é culpa dele, né? Em si. O Corinthians precisa de reforços. De repente, se tiver outros jogadores melhores ali, aí o Corinthians, então, pode ser que o Antônio Oliveira consiga realmente dar um encaixe no time corintiano. Mas até então, na minha opinião, até agora, mesmo classificando na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e alguns jogos jogando bem, eu acho que o Antônio Oliveira não deveria ser o treinador do Corinthians. É a minha opinião, mas você tem a sua e tá tudo certo. Cada um dá a sua opinião, cada um fala aquilo que pensa a respeito do Corinthians, isso que é importante, a gente tem que ter esse pensamento. O objetivo é que o Corinthians melhore, mas para melhorar tem que ter reforços, senão vai ser complicado, né? Então, 1 para o Botafogo, 0 para o Corinthians, né? Primeiro tempo jogou um pouco melhor do que no segundo, mas infelizmente acabamos aí com essa derrota. E agora é torcer para que na próxima partida o Corinthians possa jogar melhor e conseguir se afastar um pouco mais e sair dessa situação que é a zona de rebaixamento. E não adianta o Antônio Oliveira ou qualquer outro falar lá a respeito, não, porque nós estamos começando ainda o Campeonato Brasileiro. Se tiver esse pensamento, vai passar 10 rodadas com a mesma conversinha. Mas nós estamos no meio ainda do Brasileiro, né? Daí vai passando rodada e vai sempre tentando tapar o sol com a peneira, né? Como diz o ditado aí, tá bom? Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Inscreva-se no nosso canal, dá um joinha para nos apoiar aí, ative o sininho também. E até o próximo vídeo. E vai Corinthians, mesmo na derrota, nós temos que continuar acreditando que o Corinthians poderá ainda melhorar. Vai Corinthians!